Vamos ver aqui, Metaphor, o jogo onde os humanos são monstros, literalmente, do Rishark. Já viu o vídeo do Rishark, bem bacana. Tem aqui o react no canal. Eu quero jogar Metaphor, eu devo pegar algum spoiler aqui, mas falaram que é bem leve, então tá de boa. Eu estou jogando Persona 5 agora, tô gostando muito. Tenho minhas questões para conversar sobre o jogo, mas tá sendo uma experiência muito positiva. Eu tô com 50 horas de jogo, por aí. Vamos lá. Sabe esses monstros aqui? Então, eles são chamados de humanos. Eu já sei, eu não quero ver muita coisa de Metaphor, porque eu já sei que eles estão copiando a minha ideia de arquétipo e tal. Eu tô tipo, ai caralho, por que esses japoneses filho da puta copiam tudo que eu penso? E fazem Enquanto melhor. essas pessoas aqui, não. Esse é um dos elementos principais de Metaphor Refantasio, um jogo que é mais denso do que você imagina, fazendo alusões a obras de arte antigas, abordando a política como uma das principais atmosferas da jornada e de quebra contendo uma gameplay que de longe parece até mais do mesmo, mas nos detalhes apresenta algumas boas camadas de complexidade. A experiência que eu tive com o Metaphor foi extremamente satisfatória. Todas as quase 100 horas de gameplay foram com a cabeça pensando no jogo 24 horas, mesmo que às vezes o ritmo da história tenha me dado algum desânimo. Inclusive momentos esses que foram substituídos por ânimo, graças aos desafios e novidades do jogo que ficavam sendo jogados na minha cara o tempo todo. E claro, né? Eu pretendo falar de tudo isso nesse vídeo, incluindo a questão dos humanos que eu citei nos primeiros segundos, as referências artísticas do jogo e um pouco de narrativa também. Afinal, se tem uma coisa... Infelizmente eu não vou poder analisar ou ter uma opinião forte, porque como eu falei, eu não joguei, né? Então vai ser meio que uma apresentação, coisas do jogo que eu vi muito por cima. Eu achei ele interessante, tenho vontade de jogar, deve ser o próximo jogo que eu vou jogar, depois que terminar a Persona 5. que a Atlus sabe fazer muito bem é contar histórias. E eu sinto que eu devo focar bastante nesse ponto, até porque tem muitas reflexões pra se tirar daqui. Ah, e se você curtiu o jogo e for comprar ele, considere fazer isso pela Eneba, através do meu link na descrição. Nesse marketplace você encontra não só esse jogo, como mais de 20 mil produtos a preços ridículos de baixos o tempo todo. Tudo isso com suporte 24/7 e notas altíssimas no Trustpilot, pra provar que o site é confiável. Link na descrição do vídeo. Prazer, Richard. Antes de tudo, Metaphor foi lançado em 2024 pelo mesmo estúdio que fez a franquia Persona. E como era Coitado, Shin Megami Tensei esquecido no rolê, né? de se esperar, ele também compartilha um combate de turnos como os seus irmãos de estúdio. Porém, a diferença na temática e narrativa são bem diferentes, pois curiosamente esse é o primeiro jogo grande deles que aborda uma era medieval como centro do seu mundo. Só que essa fantasia fala muito sobre assuntos contemporâneos, como preconceito, por exemplo, em uma linguagem mais formal e culta. Nós estamos em um reino chamado Eucrônia, composto por um sistema de governança onde o rei é a autoridade máxima, entre aspas. Esse rei se chama Hitlodaeus V, eu não sei pronunciar o nome desse cara direito. A engrenagem principal que gira toda a narrativa do jogo, já que nos primeiros segundos que você abre... Um dia você irá rir de um vídeo de comédia meu, nem que eu gastei $500, eu te farei rir, um dia, HJ que não vai ser. Eu não vou rir de nenhum vídeo só pra você continuar mandando, então. Tem que ser inteligente. O jogo ele já é assassinado na calada da noite por um indivíduo chamado Luis, um oficial do exército renomado da cidade de Gran Trad, um dos principais locais do jogo. A morte do rei também está conectada com a missão do nosso protagonista, que acompanhado de uma fada chamada Gálica, precisam descobrir uma forma de quebrar a maldição que caiu sobre o príncipe do reino, colocando o jovem em um sono interminável envolvido por espinhos mágicos. Depois da morte do rei, os resquícios do seu poder se manifestam com extremo poder no céu, imputando a exigência de um novo rei através de um torneio de sucessão, que decide quem governará Eucrônia em seu lugar, com base na sua popularidade. O protagonista também participa da competição junto com outras zilhões de pessoas, mas com outro objetivo em mente ao invés de querer ser rei, reunindo forças com outros personagens ao longo da sua jornada, buscando salvar o príncipe e impedir que Louis se torne rei no processo, enquanto descobre gradualmente a verdade por trás de tudo aquilo. Bem, desde o início até o fim de Metaphor, você vai ter que lidar com dois tipos de gameplay o tempo todo que giram em torno de prazos, em um calendário que... É sempre a mecânicazinha de dinâmicas sociais que a Atlus executou em Persona, né, a partir de Persona 3. E ficou muito famosa, né? Enquanto Shin Megami Tensei já vai por outro caminho, mais de gameplay hardcore. Um jogo que tenta pegar um grande público faz sentido, né? Manter essa parte que
marcou eles para tantas pessoas. só tem 5 dias na semana. E O calendário, inclusive, é muito parecido com o calendário de Persona 5. esses dias têm nomes trocados. Então, por exemplo, sábado ou domingo aqui é a Ociofeira. E eu fiquei confuso quando eu vi isso aqui de primeira, tá? Quando a gente chega num mudança de cidade, Vamos lá. É porque os nomes dos dias em várias línguas diferentes têm a ver com. Vamos lá. Nome dos dias em japonês. Tem a ver com elementos. Então vamos lá. Tradução literal. Vamos lá. Por exemplo, os nomes dos dias em japonês é dia da lua, dia do fogo, dia da água, dia da madeira ou da árvore, dia do ouro ou do metal, dia da terra, dia do sol. Certo? Então vamos ver se bate. Não sei se vai bater 1 a 1. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 dias da semana lá, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta é o dia do metal. Aqui ficou lá pra sexta, né? Mas tá vendo dia do metal, dia da árvore. Então a gente tem que Arbor Day, né? Arbor's Day, dia da árvore. Water Day, você vai ter também aqui, né? O Suyobi, que é o dia da água. Então, não veio do nada isso, né? A mesma coisa para outros idiomas. Você vai ter nos idiomas nórdicos, os dias também vão ter a ver com os deuses ou os astros, que também tem a ver com, eventualmente, né, elementos e coisas do tipo. Então isso é mais comum do que parece. Né? Em chinês e japonês vem muito do taoísmo, essa questão de ter os elementos, né, para os dias, porque aí vai vir do ocultismo e filosofia deles e tudo mais, das 5 fases, e por aí vai, né? Mas isso aqui não é tão incomum de se encontrar, não. aqui é a Ociofeira. Eu fiquei confuso quando eu vi isso aqui de primeira, tá? Quando a gente chega num prazo X do A calendário, gente tem um calendário semanal de 5 dias ao invés de 7, né? Isso muda. Não é que. Realmente, muitas culturas tendem a dividir dias, semanas em 7, ciclos em uma quantidade específica, porque isso é marcado, né, pelo céu. Então, como eles viam o céu, eles contavam a quantidade de dias, então você tem um certo ritmo específico nisso. E não só o céu marca isso, mas também a divisão dos dias. Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar a fonte e os detalhes, mas também existe um certo parâmetro um pouco mais geológico não, né? Um pouco mais físico, para marcar o dia em 24 horas, né? O tempo em 60 segundos, 1 hora e por aí vai. Esses cálculos não são tirados do nada, né? Existem algumas bases para eles. a história obrigatoriamente avança, seja como um evento novo ou uma mudança de cidade para cidade. E tem várias delas ao longo do jogo, com diferentes atividades e novidades toda vez que você chega em uma pela primeira vez. E cabe a você aproveitar o tempo que você tem até o prazo para se fortalecer e se preparar para os próximos inimigos e desafios. O primeiro tipo de gameplay é justamente a parte que eu chamo de social do Metaphor. Muitas coisas importantes para a progressão do jogo gastam tempo, avançando o horário que era de tarde, por exemplo, para noite. E depois da aproximação, vem o dia seguinte. Apresentar pra galera que não tá muito acostumada, né? Então o jogador pode fazer 2 atividades sociais por dia, e eu disse sociais apenas, mas já eu explico. Bem, existem algumas delas que não gastam tempo, como as lojas, mas o que eu quero focar por agora são os vínculos. Quem já jogou algum Persona na vida deve imaginar que isso aqui tá parecendo muito com o sistema de Social Link. E obviamente é, né? É basicamente a mesma coisa. Você passa um tempo com algum personagem, escolhe algumas opções de diálogo que, se forem do agrado dele, vão te dar mais magra. Eu tava pensando sobre isso enquanto eu jogava Persona. Até onde eu joguei, para os personagens com quem eu falei, o sistema de confidentes do Persona 5 é basicamente eu falar o que a pessoa quer ouvir. Eu sinto que isso é mais uma bajulação do que um relacionamento natural entre os personagens. Eu acho que o único momento que eu falei algo negativo para um personagem e ele ficou feliz foi com o Ryuji, que ele tava falando de bater em alguém. Aí o personagem falou, tipo, violência não é a solução. E aí o Ryuji falou, é verdade, exagerei. Alguma cena assim.
Eu tô vendo guia das respostas, porque né, eu não quero ter que rejogar o jogo várias vezes. Mas estou vendo o guia das respostas também. Não tô vendo walkthrough nem nada. Eu tô descobrindo tudo sozinho e tal. Tá ficando muito difícil, né? Os puzzles. Mas as respostas dos confidentes eu vejo. E eu achei legal o fato de eu ter falado algo que, tipo, fala, opa, cara, vamos com calma. E ele ficou feliz. Mas a maioria das respostas é tipo, o que eu posso bajular essa pessoa da forma certa? Eu achei isso meio chatinho. Porque não é uma relação natural. Tipo, amigos se tornam amigos não porque você fica bajulando os outros, mas porque às vezes você vai contra ele e em algo que realmente é importante. Você dá uma noção, fala, cara, não é melhor ir por esse caminho e tal. Então, o famigerado sistema social de Persona, pra mim, apesar de ser divertido e funcional, eu achei que seria mais profundo pelo que as pessoas me falaram. O nome dado à magia do jogo e a moeda secundária também, e seu vínculo com ele aumenta de nível. O nome da magia e da moeda é o mesmo? Dinheiro tem poder, de fato, né? Se você for no ocultismo, também vai encontrar isso. Isso é essencial não só para conhecer melhor. O dinheiro representa o fluxo de energia e trabalho e tempo entre as pessoas, né? Quando você vai olhar desse ponto de vista um pouco mais simbólico, ocultista, o dinheiro é isso, né? O dinheiro é os canais de energia e tempo que passam de uma pessoa para outra. E as pessoas que sabem administrar essa energia, você vai ver muito no ocultismo judaico, né? Em relação a isso, tendem a cultivar ela e ficar mais rico. E aí você vai ter todos os aspectos psicológicos do dinheiro e coisas do tipo que podem ser interpretados de várias formas, né? O cultista normalmente interpreta nessa mistura de psicologia, simbolismo e algumas camadas mais energéticas sobre forças que a gente não percebe, né? Uma versão muito aguada disso, que foi bem, tipo, ficou bem superficialzinho, ficou bem famosa, foi O Segredo. Ele vem dessa mesma linha de pensamento, só que de uma versão muito mais Vale do Silício, tipo, como pode dizer? Bem industrializada. Mas as origens disso você vai encontrar em várias técnicas. E curiosamente tem várias técnicas judaicas em relação a isso, de lidar com o dinheiro como energia, né? E aí, Frost, beleza? Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo aí à live. Como morrer, eu não tô sabendo? Melhor esses personagens e quem sabe acabar gostando deles, apesar de não ter romances no jogo, mas também cada boneco oferece vantagens permanentes pro protagonista a cada nível novo, seja para ganhar descontos nas lojas, poder converter Meg em dinheiro com taxas maiores, ou seja, é como se a Meg tivesse a cotação do dólar e fosse convertida em real, não gastar mais tempo fazendo coisas como cozinhar, e no caso da Caterina, até ganhar uma ajudinha em certas dungeons, o que quebra muito galho. Não, um galho não, um tronco em certas situações. E principalmente, desbloquear novos arquétipos e mais espaços de herança de skill. Mas Isso que eu quero ver, os designs dos arquétipos, que eu me interesso pra caramba. calma aí que também eu já chego lá. Com tantas vantagens, é natural que você vá priorizar os vínculos o máximo possível. E foi o que eu fiz, inclusive. Tanto é que eu terminei a minha primeira run com todos eles maximizados, no nível 8. Mas durante a sua jornada, vai ter momentos que você simplesmente não vai poder avançar o nível do vínculo, pois o nível de outro status seu não é alto o suficiente. Mesma coisa que Persona, né? E esses status se chamam virtudes. Elas são os principais atributos que um rei precisa ter para justamente ser um bom rei. A barrinha de progressão dos níveis tem até o formato de uma coroa, e cada personagem exige uma virtude diferente, que precisam ser upadas fazendo outras atividades nas cidades, que gastam tempo. Fiz uma thumb de live envolvendo tudo, vai gostar. Por que você tá me envolvendo nessas doideiras aí, mano? O que eu fiz? O que eu fiz, cara? Envolvendo coisas como passar um tempo observando a cidade para pegar sabedoria, debater com outros competidores do evento para ganhar eloquência, ouvir histórias tocantes de tribos menos favorecidas para ter mais tolerância e assim vai indo. Essas atividades dão pontos para você que aumentam um pouco a virtude correspondente. Esses pontos aumentam conforme você chega em novas cidades. Então eu acho que seja melhor você priorizar fazer algo que te dê imaginação, por exemplo, na cidade mais avançada possível, ao invés de ficar fazendo isso Agressão só gratuita, caralho, brutal. em uma cidade como Grand Trad, que é a primeira. O único caso de virtude que pode funcionar de uma forma diferente é a de coragem, pois além das atividades normais, como de qualquer outra virtude, você pode aumentar esse atributo com as dungeons. Dungeons essas... Esse jogo ele falou que é uma grande competição de popularidade, né? Pra ver quem que vai ganhar o rei, o status de rei.
Se não for um puta comentário de como democracia, vulgo concurso de popularidade, é super falho e vai levar a humanidade à ruína, esse jogo vai ser ruim, se não for isso. Porque a gente já viu vários conteúdos interessantes discutindo esse tema aqui, né, sobre os grandes problemas do grande concurso de popularidade que é a democracia da forma que a gente conhece hoje em dia. E como que isso é facilmente manipulado para acabar ferrando as próprias pessoas, né? Como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. Que compõem a segunda parte da gameplay do jogo. E antes da gente continuar, um salve para os membros do canal. Se quiser virar um, link na descrição. Sim, tudo Valeu. bem, o negócio não precisa ser isso para ser bom, né? Eu tô sendo radical aqui, né, para fazer um hipérbole. Mas tem muito espaço para isso. O jogo pode acabar se focando em outra coisa, isso é só um plano de fundo, né? Pode comentar de várias coisas, mas esse eu acho, pô, se ele fala que é um grande concurso de popularidade, a coisa mais óbvia a se fazer é você, para ser popular, vai mentir, vai se abusar dos outros e vai acabar com a sua competição. Porque isso aqui não é um torneio institucional, né, organizado com regras teóricas que as pessoas têm que seguir, igual é na realidade. E mesmo assim já dá merda. Aparentemente é um torneio mágico, né? Tipo, quem for mais popular ganha, acabou. Se virem. A menos que tenha alguma outra coisa que eu não sei, né? Também tô julgando o negócio sem ter jogado. Turma, vocês são uns cultos. A cada nova cidade você destrava quests secundárias que na maioria das vezes pedem para que tu faça algo como matar um monstro forte em algum lugar em torno da cidade que pode estar atrapalhando alguma rota comercial, ou é algum problema sério de um vilarejo próximo. E normalmente você precisa viajar até esses lugares com o trotador. O vilão do jogo, candidato ao popular, é literalmente a referência ao Lúcifer, na interpretação dele de Shin Megami Tensei. Que é o loirinho, né? Já deu pra perceber que ele aí vai ser problemático. O nome dele é Luiz, por isso. Querem botar no capeta. Ué, mas porra. É até chato ser teórico da conspiração. Porque quando as conspirações mais bizarras e tenebrosas viram realidade, eu fico triste. Era só pra ser zoeira, sabe? Era só pra ser tipo, nunca vão saber. E aí você fica no fundo da mente, pô, espero que seja mentira. Mas aí quando literalmente vira verdade, aí você fica, pô, realmente as pessoas estão fazendo rituais satânicos, matando criança e abusando dos corpos delas, vivos e mortos. E as pessoas votam nessas pessoas, você fica tipo, não é que o jogo é mais leve do que a realidade? Um veículo com pernas, antes feito pelo Neuras, um engenheiro gênio pro príncipe. Mas como ele tá de dormes, o Então trotador... assim, as pessoas votam no capeta constantemente, né? Em todo lugar do mundo, em todas as épocas. Existe uma parábola que eu não lembro onde eu vi, que não sei se foi um filósofo grego que falou ou alguma coisa do tipo, né? Eu acho que não foi porque fala de doce, ou eles adaptaram. Que é, imagina quem iria ganhar uma eleição, né? Entre dois candidatos. Um deles, que é um doceiro, e ele fala: vamos, comam doces, todos poderão comer doces, são doces gostosos, vocês gostam de doce. E outro candidato, que é um dentista que cuida de dente podre. Ele fala: não, a gente vai ter que arrancar todos os dentes podres, é importante para a saúde, esses dentes podres estão deixando vocês doentes, vai ter que arrancar no alicate mesmo, tá bom? Todo mundo que tiver dente podre, vão ter que arrancar. Quem que vai ganhar a eleição, né? O que vende doce ou o dentista que quer arrancar os dentes podres? Então, a figura, né, simbólica luciferiana, até na própria Bíblia, né, é, né, de um anjo de luz, é de alguém que fala o que você quer, é da serpente que sussurra no ouvido. Então, no ocultismo e na ficção, no simbolismo, Lúcifer é carismático, né? Ele é carismático, ele é encantador, ele é sedutor. E as pessoas não percebem como que isso é uma anestesia dos sentidos dessa pessoa para que ela caia, né, no caminho negativo, né? Por isso que os vícios são bons, por isso que drogas são boas. Se elas não fossem boas, ninguém faria, né? Ninguém usaria. Mas elas são boas, mas elas cobram todo o resto da sua vida, né?
acaba sobrando pra gente. E lembra do que eu disse sobre as paradinhas sociais poderem ser feitas 2 vezes ao dia? As dungeons obrigatoriamente gastam um dia inteiro. E às vezes até mais do que isso. Então tu tem que se planejar legal antes de seguir por aí fazendo todas elas. Dentro das dungeons a gente tem muita Persona, eu tô fazendo as coisas no meu ritmo. Eu falo com quem eu acho que devo falar, entendeu? Eu não tô pegando guia pra isso não. Mas se eu jogar o Metafor, eu tô pendendo a jogar com guia pra ser o mais eficiente possível. A menos que o jogo se baseie muito nos vínculos sociais e que é realmente muito legal você descobrindo as doideiras e tal. No Persona eu tô indo por essa, tipo, sou um garoto que está vivendo a vida, né? Metafor também não é pra jogar com guia, não? Beleza. É porque dependendo do jogo, de como o jogo é construído, se você perde, tipo, se você perde coisas muito relevantes, porque é pra você rejogar, pra uma parte do público isso vai fazer sentido, mas pra mim não. Eu não tenho tempo. Então eu sei que no Persona 5 eu tenho que pegar alguns confidentes no nível específico, e eu tô fazendo isso. Mas os outros eu tô indo no meu ritmo, fazendo o que eu acho melhor. Eu não sei como é que vai ser Refantasio. Eu vou estudar o jogo um pouco antes de jogar pra saber sobre isso. Porque eu não tô com tempo de jogar um jogo de 80 a 100 horas 2 vezes, sabe? coisa para se atentar. A maioria delas seguem uma base parecida e às vezes até igual em todos os sentidos, mas vai ter diferenças. Tu vai lidar várias vezes com caminhos ocultos que não aparecem no minimapa, itens e inimigos em um formato de combate mais simplificado, chamado de combate rápido. Metafor é fácil de pegar tudo? Sobra bastante dia? Ah, beleza. Então parece de boa. Onde tu bate e rola, nada mais. Isso serve para você matar alvos mais fracos de uma vez só ou atordoar inimigos mais fortes. Começando assim um combate tático que é a principal parte da gameplay, e ainda você começa com vantagens. Como eu disse antes, o combate de Metafor é em turnos, contendo todas aquelas dinâmicas clássicas de RPG que você já cansou de ver em tanto jogo e eu nem preciso explicar, né? Tipo, sistemas de resistência e fraqueza. Não. É isso que você precisa explicar pra ver o que o Metafor faz de diferente. Por exemplo, o Shin Megami Tensei tem o abuso de turnos. Né? O Persona vai ter, no Persona 5, vai ter as armas, vai ter as dinâmicas elementais que te dão turnos, que tem a passagem de bastão, que tem o hold-up, tem o ataque em dupla, né? E por aí vai. Cada jogo vai ter sua mecânica diferente. Então, eu gostaria de saber, sim, quais são os detalhes do sistema de combate. Elementos, trocas de aliados na reserva, habilidades de inúmeras utilidades diferentes e etc. Mas uma coisa que eu achei diferente do normal é os ícones de turnos. Cada ação gasta um, e quando todos forem gastos, é a vez do inimigo, que também tem os seus. É parecido com o Shin Megami Tensei, né? Só esse pequeno sisteminha já tem uma porrada de coisinha pra brincar em cima, pois tem como manipular os ícones pra você demorar muito mais que o normal pro seu turno acabar. Isso vai desde coisas mais simples, como atingir a fraqueza do alvo, ok. Eles juntaram Persona e Shin Megami Tensei nesse jogo, então foi tipo isso. Mas podem até ser um caso de exploit legalizado dentro do jogo, pois lá pro endgame tem skills que te dão ícones de turnos e até tiram todos os ícones do inimigo se ele errar um golpe. Isso aí é extremamente útil em chefões mais difíceis de verdade, então é muito importante que você tenha o máximo de arquétipos possíveis em cada personagem. O máximo de personas possíveis. E esse nome aí se trata basicamente dos personas, stands, encostos. A diferença é que dessa vez a gente não invoca Existe a teoria da conspiração que Persona copia todos os JoJos, né? os bichos, a gente se torna um. Isso vai muito por causa da temática deles, que envolve muito as classes de um RPG clássico, sendo de acordo com o humor, uma encarnação de uma vida. Eu falei isso de uma brincadeira uma vez, alguém ficou muito puto nos comentários e fez mó textão falando que era absurdo isso que eu tava falando. Eu tô tipo, mano, teoria da conspiração, um meme que diz que Persona copia Jojo. Não tem nada demais nisso, sabe? Tipo, tem algumas similaridades, né? Na quinta temporada eles são criminosos, em Persona 5 vocês são criminosos. É tipo isso. Mas a pessoa ficou muito brava, a pessoa ficou muito surtada nos comentários. Humor, uma encarnação de uma virtude heróica, nascida quando a pessoa enfrenta suas ansiedades, despertando esse poder escondido dentro do coração da pessoa. E essas classes de RPGs não são apenas uma temática, mas também servem para situações práticas. Elas também são classes, até porque você pode equipar um arquétipo como se fosse um equipamento, alterando os atributos dos personagens. Você equipa o arquétipo como se fosse o protagonista de Persona equipando personas diferentes. Eu, pessoalmente, achei os arquétipos muito mais visualmente interessantes do que as sombras, os demônios de Shin Megami Tensei de Persona. Então, eu não fiquei interessado
em nenhum design quase das sombras / demônios de Persona. Eu acho as personas em si muito iradas, mas o fato de eu não poder usar o Arsene direito me deixa bem desanimado, na verdade, porque eu achei tão bucho os design. Assim, não que é bucho o design, os designs fazem sentido, mas em comparação aos designs anime exagerado das personas, eles são bem fraquinhos, sabe? Porque, assim, o intuito é que você não tenha apego aos demônios, né? Isso aqui. Vou reiniciar daqui a pouco. O intuito é que você não tenha apego aos demônios. É pra você usar e abusar deles, matar, né? Eletrocutar, decapitar, fazer um monte de coisa. É pra você ser mal com os demônios, porque eles meio que merecem isso, né? Então os designs deles são bem sóbrios. São designs quase que mitológicos mesmo, assim, originais. Inspirados bem no original. Eles não foram shonenificados, animificados, né? Então eles conseguiram. Eu trato minhas personas igual lixo. Né? Minhas shadows. Não tô nem aí, mano. Tem apego nenhum a nenhum deles. As personas em si são iradas, né? Mas o resto. O resto eles não são feitos pra você gostar deles, né? Eles são adversários, são monstros. São coisas pra você matar. Matar e abusar, né? Personagens de acordo com cada um dos arquétipos. Não é como os inúmeros personas que o protagonista pode invocar em uma luta só. Aqui em Metaphor, o nosso protagonista só pode usar um por luta. Até porque quando Tá. Ok, essa é a diferença. É um por luta. Que um personagem pode trocar uma vez por turno. acabar, ele tem que desequipar e equipar de novo. Cada um dos arquétipos tem as suas próprias skills, com diferentes tipos de dano, utilidades para o time e passivas, por vezes muito importantes para alcançar o potencial máximo do seu personagem em uma luta. Personagem esse que também pode equipar algumas coisas à parte que concedem mais vantagens ou até skills ativas, como os ignitores, que vêm com umas skills de cura ou dano equipada para você usar, sabe? Ignitores esses feitos a princípio para auxiliar as pessoas que não conseguem usar muito bem a magra ou magra a conseguirem soltar uns poderzinhos com mais facilidade. Inclusive, eles são bem caros, viu? É quase um artigo de luxo aqui. Bem, além das skills normais, a gente tem as de síntese, que são skills mais fortes, precisando de 2 ou até 3 personagens ao mesmo tempo para serem usadas, custando pelo menos 2 ícones de turno. Aqui com certeza tem algumas das paradas mais fortes do jogo. Algumas arrancam muito dano dos chefes assim, ó. Mas a maioria dessas habilidades ficam escondidas de trás de arquétipos específicos, e alguns deles são muito, mas muito bons, enquanto outros eu pessoalmente achei muito fraquinho, moço. E portanto eu separei eles em duas categorias da minha gameplay, os arquétipos principais e os arquétipos de herança. Os arquétipos principais, entre aspas, na minha concepção, são aqueles que mais performam melhor um papel do que os outros. Tipo, esses aqui são os melhores para dar dano físico, que pra mim seriam o guerreiro, o berserker, e esses aqui são os melhores para dano mágico, que aí entraria o mago, o invocador ou a dançarina mascarada. Até porque nem todos os arquétipos parecem excepcionalmente bons para dar dano. Alguns precisam ser melhores em cura, buffar o time e etc. Eu pessoalmente me recusei, por exemplo, a tirar o arquétipo de comandante do time, pois ele tem muita skill útil para aplicar debuff e buffs. Chega também até a tirar buffs que o inimigo dá em si mesmo, o que dependendo do boss, obriga ele a gastar um turno para se buffar toda vez que é retirado o buff. E isso é muito importante no endgame, porque cada turno conta. Mas outros arquétipos eu me recusava a usar. Olha só que curioso. Seja porque o dano dele não me agradava muito, tipo o artilheiro, que toda vez que eu usava eu achava muito ruim, e acabei preferindo não usar até o fim do jogo. Ou ele era tão focado em uma tarefa única que parecia mais um desperdício de espaço no time pra mim, como é o caso do healer, que bem, praticamente só tem skills de suporte, e uma ou outra ali de dano de luz, só de luz. Nesses casos, o que eu pensei foi em usar o sistema de herança do jogo ao meu favor, para pegar as skills mais importantes desses arquétipos e passar pro... Ele tá certo nisso que ele tá falando, ou ele que não conseguiu criar estratégias interessantes? Como é que é o sistema do jogo? Ele tem muito disso de arquétipos inúteis? o arquétipo que eu queria usar, criando assim, entre muitas aspas, classes híbridas, com 2 tipos de skills diferentes. Um exemplo foi a Huckenberg, ou Aiselin Burchelle Maijal Huckenberg, pelo amor de Deus, que nome ruim de pronunciar, que 100% do tempo eu usei nela a classe que representava a personagem, que é o cavaleiro, e ele tanca muito mais que os outros bonecos e tem muitas skills que giram em torno de defesa. E bem, eu taquei umas skills de cura nela junto pra servir como uma espécie de paladina, por mais que esse arquétipo também exista aqui, mas na minha cabeça um tanque que cura seria um proveito muito maior do que só tancar, entende? A mesma coisa vale pro Heismay, que vem com um arquétipo de ladrão. Ele que não conseguiu fazer uma estratégia? Eu também não vou conseguir fazer, provavelmente não. A menos que eu olhe na internet algumas coisas legais. Mas em geral,
eu tento sempre ir, dependendo do jogo, né? Se o jogo não é canalha, eu tento ir pelo que eu acho legal. Mas no fim do jogo eu usei muitas skills do comandante junto, pra ser também um ladrão que aplica buffs e debuffs. No fim, apesar de ter menosprezado alguns arquétipos, O cara tá falando bosta, ih, cara. eles com certeza devem ser bons em algum cenário. Mas mesmo assim eu acabo upando eles querendo ou não, já que para desbloquear novos arquétipos ou evoluções dele, que nem a gente vê no Pokémon ou no Digimon, o jogo acaba pedindo um arquétipo X no nível 10, 15 ou 20, e isso demanda muito recurso. Apesar de existir uns macetes aí para conseguir esses tais recursos. Bem, a minha dica geral é que você upe o máximo de arquétipos possíveis, incluindo os de personagens que você não tá usando no momento, por 2 motivos. O primeiro é que tem arquétipos que vão quebrar um tronco, não, uma Yggdrasil pra você, especialmente a dançarina mascarada. Essa daí é do balacobaco. Você pode aplicar um debuff com ela que deixa o inimigo com uma fraqueza a um elemento específico, mesmo que ele não tenha nenhuma. E vai ter um chefe que você vai precisar disso, pois ele reflete todo tipo de dano de volta pra você. E a única forma de evitar isso, ou é dar dano onipotente que não pode ser refletido, ou aplicar uma fraqueza nele. Tem um invocador também que, além de dar dano de diversos tipos nos inimigos, aplica debuffs, e ambos os dois possuem uma loja exclusiva pra eles no More, onde você pode usar materiais específicos pra comprar ou itens de máscaras pra sua dançarina, que dão skills de outros arquétipos, ou desbloquear novas habilidades baseadas em invocar monstros, e alguns fazendo até referência a Persona e Shin Megami Tensei na cara dura. Sério, olha isso aqui. Você já viu isso antes se você jogou algum Persona, né? Ou isso daqui. Ah, isso daqui não tem como negar não. O segundo motivo é que esse jogo tem um pequeno problema que provavelmente muita gente vai detestar por ser simplesmente um incômodo mesmo. Você vai passar várias vezes por momentos em que você não vai ter mana ou MP. Sim. Pô, aí o cara é novato na Atlus, né? Bem-vindo a Atlus. Você vai passar aperto de mana. Aprenda a lidar com isso. Venha preparado. Ela não se preenche em salas de descanso ou algo do tipo. Eu já vi muita gente reclamar disso, falando que chegava no boss da dungeon sem mana nenhuma. É foda, né? Porque é a pessoa que quer. Ela não está dentro. Ela nem percebe que está jogando o jogo do jeito errado. É como se a pessoa tivesse ido esquiar, só que foi vestido para mergulhar. E fala, nossa, que lugar ruim para mergulhar. Não tem água, é muito frio. Aí você fala, meu filhote, não é que o lugar é ruim para mergulhar. É você que veio fazer a coisa errada aqui. Né? Então, a pessoa está acostumada a jogar de um jeito muito específico, spamando magia, sem levar em consideração as peculiaridades de como você tem que ser eficiente, você tem que ir preparado com itens, porque isso aqui, né, a Atlus vem muito aí do Dungeon Crawler, com o Shin Megami Tensei, ou seja, administrar a sua vida e sua mana é uma parte essencial do gameplay, que aumenta a tensão, o engajamento e a necessidade de táticas avançadas conforme você entra na dungeon, porque você vai perdendo recursos conforme você entra, você tem que tomar decisões, eu faço essa curva, eu faço aquela curva, aqui eu posso pegar um tesouro, mas eu vou enfrentar monstros, eu tô quase acabando, e aí você não tem o save, igual tem hoje em dia, né, que tudo você salva, a cada 5 segundos o jogo tá salvo. Não, você vai se arriscar, você vai morrer, você vai começar do início da dungeon de novo. E assim, quando eu joguei tava jogando Persona 5, estou jogando ainda, né? No primeiro palácio, eu vi, opa, tô ficando sem mana. E comecei a aguentar. E pensei, tá, esse jogo aqui, ele é meio mesquinho com mana, né? Aí eu procurei na internet se eu tava fazendo alguma coisa errada. Eu procurei, tipo, Persona 5 ao recharge mana, alguma coisa assim. A Pô falou, não, realmente, Persona 5 e os jogos Persona, Shin Megami Tensei, você tem que tomar cuidado com a sua mana, tem alguns itens que você pode comprar, mas realmente a melhor forma de não gastar dinheiro, a melhor forma de conseguir economizar é não gastando dinheiro, né? Então, é basicamente isso. A melhor forma de economizar mana no jogo é não usando a mana. E aí você começa a aprender no Persona 5, vou usar minha pistola, vou usar apenas o mínimo possível para passar o bastão, vou usar outras mecânicas, vou usar o ataque básico, que às vezes vai dar dano pra caralho, vai ser o suficiente, e por aí vai. Né? Então, eu vou dar o crédito a Persona 5, que ele introduz isso de forma natural no primeiro palácio. Então você vai aprendendo que vai perdendo mana.
mas isso não te frustra ou não te sacaneia muito. Só se você continuar repetindo. Não sei se foi o caso de Metafor. Idealmente, o jogo demonstraria pra você, de uma forma gradual, que olha só, toma cuidado, vai acabar a mana, não sei o quê. Mas o jogo acabar a mana é bom. Por quê? Porque é um estilo de design. O estilo que recupera mana depois do combate é outro estilo de design. Esses estilos têm motivos diferentes para existir. Digimon mesmo tem um estilo diferente desse, né? E qual que é a função de cada uma dessas coisas? Se você parar para perceber, já viu que jogo antigo você tem que usar poção? E muitos jogos hoje em dia acaba o combate e sua vida tá cheia. Falava, ai, nossa, esse negócio de usar poção e comprar poção é tão arcaico. Não, não é arcaico. Você tem que entender qual que é a intenção da situação. São jogos onde você fazer a sua preparação antes do combate, antes de entrar na dungeon, antes de se comprometer, faz parte da estratégia, faz parte da tensão, faz parte do clima que o jogo quer te passar, de como você vai ter que passar por uma situação complicada dentro dessa masmorra, né? Então, a importância nesses designs é você fazer com que o jogo esteja em sincronia com todos esses elementos, né? Eu não sei se é o caso de Metafor. Que precisava acampar na própria dungeon para poder continuar, e isso gasta um dia inclusive, então é uma parada que frustra no jogo. Mas com personagens no banco de reserva, isso não acontece, e se eles estiverem upados, melhor ainda. Claro, no começo nem tem como usar esses recursos de trocas, porque você só vai ter 4 bonecos, mas lá na frente, com pelo menos 5, isso salva bastante. Só que né, ainda não é o suficiente, e portanto tem sim outro jeito, e um jeito bem sacana. Note que o protagonista possui uma característica única que difere ele dos outros personagens jogáveis, como a Huckenberg ou o Stroll. Ele tem passivas exclusivas para cada arquétipo, e especialmente um deles tem justamente a passiva que a gente precisa, o Mago. Toda vez que tu dá stun... O Mago. Toda vez que tu dá stun no inimigo, ou mata ele no combate rápido, você recupera 1 de mana. E se você somar isso com cristais de Magla, que invocam monstros infinitamente nas dungeons, você recupera toda a sua mana, independente do tempo que leve. E ainda, de quebra, você ganha tem cara de... Isso aqui é ok, uma estratégia, mas tem cara de que você tá fazendo uma besteira e tá usando um abuso pra recuperar a besteira que você fez. dinheiro, Não sei se é o caso, mas tá me cheirando isso um pouco. Mag e XP. Lembra daqueles macetes? Então, isso aí é o tal do farm infinito. Cara, isso me ajudou tanto. Mas Richard, isso ainda assim é muito chato. O Mago é implacável, e ele pode te ajudar nisso. Ele tem outra skill passiva que dá pelo menos 10 de mana quando chega a vez do protagonista de fazer algo na... Parece que eu vou gastar toda a minha mana no combate de forma impensada e depois eu vou ficar 30 minutos farmando aqui pra recuperar ela. Não sei se é o gameplay loop que eles estavam querendo que você fizesse, sabe? Mas os jogos normalmente deixam isso mesmo. Abuse da forma que você puder, quebre o jogo, né? Os jogos de RPG mais complexos têm isso também. Quebre o jogo da forma que você quiser. É legal criar estratégias bizarras que fazem você passar de formas estranhas. luta tática, caso ele esteja com algum buff de dano, defesa ou esquiva. E tem equipamentos que te dão esses buffs assim que você começa a luta. Então, basicamente, com tudo isso em mãos, é só usar skills que tenham no máximo 10 de custo de MP, que normalmente são skills que dão dano médio dos inimigos. E pronto, tu nunca vai perder mana até chegar no boss. Claro, né, eu era prudente e evitava gastar o MP dos aliados que não tem essa gambiarra embutida. Então no caso do Stroll, por exemplo, eu usava skills que gastam a vida dele pra dar dano. Ou no caso de outros... Uma coisa porra, Atlus fica vendendo Shin Megami Tensei Persona com skins diferentes. Persona já é uma skin diferente de Shin Megami Tensei. Aí Metaphor é uma skin diferente. Aí você vai ter o Soul Hackers, que é uma skin diferente. Pô, já deu, né, Persona? Para de vender o mesmo jogo com nome diferente. bonecos que não podem fazer isso, eu só usava o ataque da arma normal mesmo. Se não, se eu não fizesse isso, não adiantaria de nada o protagonista ficar com o MP cheio e o resto do time com o MP vazio. Outra dinâmica interessante que acontece em Metaphor é o clima de cada local que você descobriu ou já visitou. Se a dungeon, por exemplo, estiver passando por um clima extremo ou uma tempestade, os ícones de turno não ficam pela metade quando você acerta as fraquezas dos monstros. Eu sabia que era da Atlus, mas eu não sabia que Metaphor era literalmente a junção de Persona e Shin Megami Tensei. Não sabia, não tinha essa noção. Eu achei que eles fizeram alguma coisa parecida, mas diferente. Esse foi literalmente, tipo, copia, mas não faz igual, sabe?
porra, até Rainy Season, Pollen Season, porra. O jogo tem alternativas para contornar esse problema, como falar com videntes para saber o clima dos lugares nos próximos 3 dias, incluindo o atual. E mais tarde também você pode tirar o clima ruim de uma área por 3 dias, sendo a primeira vez gratuita, mas as próximas custando umas comidas específicas, que, olha, sinceramente não é tão fácil de achar não. Isso faz parte da prática constante de se informar antes de sair matando bicho nas masmorras em Metafor, que o jogo incentiva constantemente através dos NPCs informantes que vendem informações, seja sobre as fraquezas do monstro que você tem que matar. Eles têm que fazer o que é a especialidade deles. Eu tô falando que é engraçado quando você tá acostumado e você não sabe. Tipo, eu tô acostumado que, beleza, eu sei que eles fazem coisa parecida e tal. Assim, tô acostumado entre aspas, né? Eu conheço e tal, mas eu comecei a jogar. Meu primeiro Persona tá sendo Persona 5. Mas eu já conhecia a franquia e tal, mas eu nunca tinha me dado o tempo pra jogar. Eu sempre falava, não, vai demorar muito, vai demorar muito, vai demorar muito, eu acabava nunca jogando. Mas eu conhecia, já tinha visto sobre, enfim. Amigos que jogam, conversava sobre, tem uma noção, já vi o anime de Persona 4. Sabe? Não sei porquê, mas igual eu falei, eu não vi nada sobre Metafor fora características superficiais. Então eu nem sabia como é que era o gameplay dele. Foi que, pô, é um jogo de turno, depois quero ver como é que é o sistema de turno. Aí é o mesmo sistema, você vê, tipo... E assim, beleza, você tem que fazer o que você tem expertise, tá certo. Errado é ficar mudando muito que a empresa fale quando acontece isso. Ou lá Digimon. Mas é engraçado, que eu não estava esperando que seria isso. Não sei porquê. Eu acho. Sendo que era óbvio, porque os fãs de Shin Megami Tensei já ficam putos com Persona, porque Persona virou o filho favorito. Roubando tudo de Shin Megami Tensei e adicionando um monte de coisa frufru, né? Aí veio agora mais um filho bastardo que junta os dois. Tá? Ou do que você pode encontrar nas cidades. Elas são informações valiosas para tu não precisar ir até a loja em questão para saber se tem algum ingrediente ali que você precisa. E planejamento, meu amigo, Bom, felizmente eu não lembro nada do anime de Persona 4, que eu dropei na metade, de tão chato que era. questão de vida ou morte no endgame do jogo. Aqui, olha, eu não vou me alongar muito não, mas no total eu fiz 4 chefes opcionais difíceis lá pros finalmente do Metafor. 4 dragões que não mudam tanto visualmente de um pro outro, que eu achei meio sem sal, pessoalmente falando, mas enfrentar cada um foi uma experiência bem diferente. O primeiro que eu enfrentei é o Devorador de Nações, um dragão de fogo basicamente. O ponto dele é que o bicho simplesmente em um certo turno te dá 9.999 de dano. E isso a primeira instância te faz pensar que, sei lá, você precisa matar o cara antes de algum momento ou algo assim. Mas a ideia malandra... Os nomes são os mesmos, Tarukaja, Matarukaja, Hakukaja, vai ter Psyll, Persona, estudantes, dá pra namorar. Metafor, onde todos são mais 18, não dá. 200 horas de jogo e nem toquei na Ruivinha, não recomendo mesmo com 200 horas. Mas Kleber, você quer uma coisa melhor do que você ser menor de idade e pegar sua professora? Pegar a médica? Pegar a jornalista? Se for pra pegar mulher da minha idade, eu vivo a minha vida. Eu, adolescente, queria pegar... né? As meninas lá que não dá pra pegar normalmente. Porra. Eu, adolescente, no segundo ano do ensino médio, pegar a professora que se veste de maid e falar Goshujin sama. Tem. Não tem como não, cara. Pô, não tenho 12 anos de idade não, caralho. Segundo ano do ensino médio, 17, 16 anos. Eu, com essa idade, tudo que tá se movendo, eu tava querendo. Tem. É usar nos aliados uma skill que reflete danos elementais, antes do turno que ele dá o IK, fazendo do bicho, que era um inferno, um céu de tão fácil. Mas, pô, isso aqui tipo, é padrão básico de gameplay de jogo de turno, né? O segundo, que é o Devorador de Estrelas, eu acho que esse é o nome dele, já é mais sofrido, pois ele fica o tempo todo te entupindo de debuffs, como veneno. E ainda por cima é imune a qualquer golpe. E quando você tá com debuff de veneno, cara, tu não pode... tudo isso, mas no Battle Hentai você não vai poder namorar os professores. Desculpa, eu sou hipócrita. Desculpa. A lacração venceu. Fui comprado pela esquerda caviar.
não pode adolescente pegando professor no meu jogo. Das sínteses. Daí vem a ideia que eu falei lá atrás de aplicar fraquezas nele, né? Ah, e se você Virei tiver a moralista. Caterina com a função dela de ajudar nas dungeons liberada, a luta vai começar com 30% de desconto. Uou! O terceiro é o Devorador de Mundos, ou Nações, que todo turno vai usar uma skill que dá 4 ícones de turno extras. E nessa aqui eu não ia conseguir passar se não tivesse uma skill do Ladrão Nobre, que esgota todos os ícones se ele errar o ataque. Algumas pessoas até comentaram que a razão dele ficar A gente pegando... chama isso de DPS check, knowledge check, skill check, né? Então... é isso aí. tanto ícone é por conta de algum boneco do time ter um buff ativado. Mas mesmo desequipando tudo que eu insinuava que parecia ativar isso, o bicho continuava lá se colocando turno adoidado. O quarto eu prefiro não comentar, pois é um spoiler, mas eu não achei tão difícil não. Só se planejar bem, usar skills de buffs pra deixar os golpes dos seus personagens mais fortes, que tudo acaba fluindo melhor do que você foda que, assim, imagina. parte do prazer da estratégia é você chegar nela sozinho, né? Depois que você... Mas se você pegar um guia de como vencer do chefe, aí eu acho bullshit. Compensa são umas belas armaduras que evitam dano de fogo. E até que compensa, viu? Elas ajudam bastante. Mas não é como se fosse impossível zerar o jogo sem elas. Os equipamentos que você consegue avaliando nas lojas ou purificando na igreja conseguem ser potencialmente tão bons quanto. E no fim, pra ficar forte antes de qualquer evento da história, eu priorizava na seguinte ordem: os vínculos, depois as dungeons, e se tivesse algum... Esse jogo parece melhor do que Pix 33, ô Luca, esse jogo perdeu pro Astropix. Ele foi o candidato jogo do ano um ano antes de Obscure. Cristal de Magla em alguma delas, eu ficava lá farmando infinitamente. Até ficar num nível legal, ou pegar bastante recurso, dinheiro e coisas pra upar meus arquétipos. Eu não deixava passar nenhuma. E quando nenhum dos dois estava disponível, eu upava minhas virtudes. Isso me fez ter todos os vínculos no máximo, todos os arquétipos nobres, que são versões, digamos que, supremas de alguns deles, e claro, ter zerado o jogo no maior sossego. Mas ainda falta um ponto a ser discutido, a parte artística do jogo, e eu tô falando de história também. Começando que um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse jogo é a política. Mas não a política que a gente imagina, por exemplo, no Brasil, que é aquela chatice de briga toda hora. É mais como usar as características disso para dar uma ênfase em algumas mensagens que o jogo quer passar. Um dos principais conflitos do mundo de Eucrônia é a opressão das tribos e classes. A gente tem mais ou menos 10 delas ou 9, cada uma lidando com a opressão de uma forma diferente, ou assumindo um lado dessa opressão, seja sendo oprimido ou sendo o opressor, pois foi estipulado que certas raças são mais privilegiadas que outras, seja por terem mais presença na população, como os Clemar, que são os chifrudos basicamente, ou os Rolsantes, que dá pra chamar de orelhas de elfo aqui, e também eles são bem robustos corporalmente falando. E os papiros, que são os furries de grau 1, a grosso modo. Enquanto outras raças ou são vistas com preconceito ou ganham uma fama não muito legal, como os Eudivs, humanoides de baixa estatura que possuem muita coisa em comum com morcegos. E por serem tão pouco presentes na sociedade, não é comum sofrerem vários episódios de discriminação, e violenta ainda por cima. E em casos mais extremos ainda, a gente tem os Mustari, pessoas com 3 olhos que constantemente são vistas como assustadoras por usarem máscaras como uma tradição. Além disso, sua predominância é maior nos arquipélagos próximos à Ilha Virga, onde não só o seu povo vive afastado das grandes cidades, como suas crenças e costumes, vistas como pagãs por outras pessoas, são perseguidas religiosamente falando pelo sanitarismo, que chegam a usar as relíquias das religiões pertencentes aos Mustari como alvo de caça no torneio de sucessão. E inclusive, religião é mais um tópico forte em Metafor. Só que nesse caso vai um pouco mais além de só uma igreja corrupta, mas também da discriminação religiosa. Enfim, política é nesse jogo, pelo menos na minha visão, algo bem inserido. Não é aquela coisa nociva. Parece mais com o porque significado... as pessoas confundem quando elas falam de política. É que tem tanto jogo ruim que faz isso, e a discussão fica tão enlamaçada que os termos acabam se confundindo. Esse jogo ele tá falando de política nas dinâmicas políticas entre a trama, os personagens, as consequências, a construção de mundo. Essa é a política do jogo. Ele não está falando de política como um comentário social raso sobre uma política dentro de um ponto específico temporal mal aplicado da nossa vida dentro do jogo. E essa aqui é a diferença que parece que tem gente que não entende de propósito. Quando a pessoa fala, eu não quero política no meu jogo, a maior parte dela está se referindo a esse tipo segundo de política que eu falei. E aí, Júnior, valeu, mano, tamo junto, obrigado aí pelo sub. E essa que não é uma política real, é panfletagem política dentro do jogo. E você pode ter panfletagem política em algo? Pode. E você também tem o direito de não querer aquilo e não jogar, não ver, falar mal e tal. E você ainda pode fazer uma panfletagem política, só que muito boa. A ponto de que nem parece panfletagem. Por quê? Porque você está trabalhando temas muito maiores e interessantes dentro daquele contexto político específico.
O maior exemplo disso que eu sempre vou falar é o Watchmen, o quadrinho Watchmen. Que ele tem claramente uma vertente política, ele critica outra vertente política, só que a história é mais do que isso. Ela não só comenta superficialmente, ela vai a fundo em várias questões humanas, que naquela época também podiam ser manifestadas, dentro da época que a história se passa, né, em questões políticas que estavam sendo trabalhadas pelo autor. Então, na maior parte das vezes, vai ser porque as pessoas fazem isso mal. Elas escrevem mal, elas são incompetentes, incapazes, elas são crianças de Twitter que não conseguem ver a realidade como ela é. Elas veem a realidade dentro de uma pequena bolha do Twitter delas, onde quem discorda de mim é mal. Né? Então, a política que está aparecendo aqui, né, e às vezes fala, Star Wars sempre teve política, Gundam sempre teve política. Claro, sempre teve a boa execução de temas políticos que dão vida à história e ao relacionamento dos personagens junto da trama. E você vai ter também dentro disso, né, referências intencionais ou não, ou dramas políticos realmente que acabam sintetizando questões da vida real, mas eles não são parábolas ou metáforas rasas da realidade. Eles são dramas reais vividos pelos personagens em um contexto interessante, verossímil, onde aquilo ali você pode interpretar de várias formas e aplicar em várias sociedades durante a história da humanidade, e em várias culturas, em vários momentos do tempo. Não é essa bobeira que a gente teve com várias séries novas de Star Wars e coisas do tipo. Então, aí parece que as pessoas discutem isso da maldade, para um desmerecer o lado do outro. Entendeu? Para você fechar a discussão. Então, cala a boca, não discute isso. E eu acho isso muito, muito redutivo, sabe? Da palavra mesmo, o ato e ciência de governar. Nesse caso, como um rei em um mundo cheio de problemas. Eu acho interessante, inclusive, de ver como o protagonista, que curiosamente tem um nome oficial, pelo menos no mangá da Atlus, né, que tá em lançamento agora mesmo, chamado lá de Will, através da gente, os jogadores, vai conhecendo todas as tribos, os conflitos da cidade, sejam menores ou maiores, e vai aprendendo indiretamente como ser um rei. Não é à toa que as virtudes têm o Devil May Cry novo é um ótimo exemplo disso também. Visual de uma coroa, e cada uma delas representa uma característica importante que um rei deve possuir. E isso se conquista interagindo com o seu próprio povo. Perceba que tudo que você faz para upar as virtudes envolve isso, mesmo que pareça algo individual para falar com o NPC e avançar na amizade com ele. Mas olha, se for pelo menos pela Maria, eu abro todas as exceções do mundo, porque essa menina merece ser protegida a todo custo. O, entre aspas, social link dela quase que me fez chorar, viu? É uma menina muito preciosa, cara. A Atlus pegou na minha ferida escrevendo essa história aí. Mas esse não é o único núcleo da história. Até porque esse reino também tem questões envolvendo a magia e as criaturas malignas que habitam Eucrônia. E isso mesclado à parte política de Metafor, cria muitas tramas de world building bem interessantes, como leis sobre a magia, problemas econômicos causados pelos monstros, conspirações e, claro, segredos da história e as origens do mundo do jogo, que são, cara, é um bagulho de explodir cabeças, tá? Mas se eu contar mais alguma coisa aqui, eu vou dar spoiler, então vamos mudar de assunto? Vamos? Então, bora falar de uma das mensagens do jogo, ou de um dos temas do jogo. O niilismo. E isso parte muito dos ideais do Lewis, o vilão do jogo, que descartam toda a esperança de que um dia as coisas vão melhorar, abandonam sonhos e visões de incertezas sobre alguma perspectiva boa pro mundo, fazendo Lewis tomar as decisões que toma ao longo da história, sendo um contraponto constante do ponto dos heróis. Que mesmo que a filosofia do Lewis demonstre que ele tá mais pra um vilão, também fazem a gente entender por que ele pensa dessa forma. E alguns podem imaginar que Metafor é mais um JRPG com esses mesmos temas sendo usados de novo, mas na verdade parece mais um reforço do porquê eles funcionam, e fechando tudo na mensagem positiva e familiar de que esses conflitos ou problemas podem ser resolvidos. Um desses clássicos... Aí vai ser muito importante entender por que esse tipo de coisa acontece. Aí vai ser muito importante você estudar. E aí vai ter... O vídeo tem muito conhecimento, mas eu acho que a forma que eles apresentaram ele fica muito... É porque é coisa de live, né? É que tem uma live do Gnose Games que eles analisam um vídeo do gringo falando por que vocês derrotam deuses em JRPG. E por mais que eles estejam certos nas críticas que eles fazem ao vídeo, eu acho que aquele vídeo eles... A resenha superou a informação, vamos dizer assim. Eles ficaram mais ocupados cascando o cara do que contra-argumentando uma parte do vídeo. Eu fiz um comentário de
extra lá no vídeo, né, para incrementar um pouco mais o assunto. Mas eu acho que é um vídeo bom, mas eu acho que o tom dele é mais agressivo, então não sei se para qualquer um vai ser um vídeo bom de recomendar. Mas, assim, não é todo JRPG que você vai fazer isso, obviamente. Mas isso é um meme famoso, mas as pessoas estão acostumadas a isso porque elas estão na primeira camada dos JRPGs que estão contando contos épicos, né? E contos épicos que vão ter muitas referências de todas as questões que esses vídeos que eu comentei vão referenciar. De religião estatal, dinâmicas sociais, a entrada do ocultismo no Japão, as fixações dele sobre certas coisas, a herança da China, mandato divino, mandato dos céus, perspectivas econômicas, e um monte de coisa assim, né? Mas você vai ter outros JRPGs que não vão em nenhum momento trabalhar esse elemento em si de matar Deus e tal. Um negócio que o povo se foca mais no meme, né? Mas não é todo JRPG que trabalha isso. Na verdade, é uma fatia específica. Tipo, Final Fantasy, Persona, Shin Megami Tensei da vida, né? E é isso aí. Vários outros vão lutar contra criaturas muito grandes, mas não vão ser literalmente Deus e tal. Apesar de que é um trope que eu acho muito legal. Temas de JRPGs é toda aquela coisa que você sempre tem de matar um deus no fim de tudo. Isso existe muito por conta da resposta do Japão às tendências religiosas ocidentais, como o cristianismo, que tentou ser introduzido nessas terras nipônicas. Não tem nada a ver. Aquele errou feio. Muito pelo contrário, o cristianismo foi expurgado do Japão de forma brutal em uma das perseguições mais violentas da história em relação à religião desse mundo mais antigo, né? Não só isso, mas também o próprio budismo lá no Japão virando uma religião estatal, depois o processo da religião ser banida em tudo por causa dos interesses do imperador, do shogun e tudo mais. Então, a quantidade de revoltas religiosas que ocorreram no Japão porque o Estado tentava destruir a religião, só algumas, e depois vai ter essa religião sendo absorvida pelo Estado e se tornando um negócio que vai destruir a perspectiva social da religião, onde os monges vão ser vistos como funcionários públicos funça safado e não como líderes espirituais que ajudam as pessoas, mas sim, né, egoístas políticos, canalhas. Então, não, aqui ele errou feio essa questão da religiosidade no Japão. Não tem nada a ver com isso aí. Eles acreditam mais na ideia de que a salvação vem de dentro de nós, de forma individual, ainda mais por conta da presença forte do budismo por lá. Isso também existe, isso sim, mas isso não tem nada a ver com derrotar deuses em JRPG em relação a cristianismo. E a perspectiva de que é um deus de fora que vai julgar vocês. Não, não tem isso. Isso é uma falsa equivalência. Isso é muito mais vindo de... Não ironicamente, os JRPGs eles são muito mais inspirados por gnosticismo do que por cristianismo. Você tem a estética cristã em algumas coisas, mas os temas são gnósticos. vaza pra dentro desses jogos, e Metaphor com o sanctarismo não foi diferente. Foden, o líder da religião, já demonstra traços de corrupção e também retém o poder das pessoas, tornando elas fracas. Então, se a gente pegar o niilismo, que é aquele papo de que você tá cansado do mundo, que o jeito é destruir tudo, e acabou-se, e mistura com o tema religioso. Né, que o Xenogear é esse? O da Monolith Software, Xenoblade Chronicles, e tem um antigo que é o Xenogear, né? O monolito, né, é um grande cubo negro. Né? Na verdade é uma tábua negra. E você vai ver todo o lore da parada, é basicamente o lore do gnosticismo mesmo, né? Dos cultos gnósticos da época ali de Cristo, um pouco antes, um pouco depois. E era pra ser um Final Fantasy, se eu não me engano, né? Então, é outra parada deles, é outra parada. Xenosaga, isso, acho que era o Xenosaga, né? Estão gerando um resultado curioso. Xenosaga tem gnose? Porra. Deixa eu ver qual que era. Todos os Xenos tem, tá? Mas não era esse não, é o Xenogears mesmo, né? Tudo da Monolith Software é Xenogears. Tudo da Monolith Software é gnose. Inclusive o próprio nome do estúdio, né? Monolito. O Monolito
O monolito negro, inclusive, é um elemento, né, simbolicamente gnóstico que é muito famoso, né? Enfim, aí a gente entraria numa conspiração muito doida aqui sobre essas coisas, mas existe bem isso aí, e aí você vai ter no Xenogear, né? Aí vai ter toda a história dentro do Xenogear em relação aos elementos gnósticos, né? Vai ter os nomes Zohar, cara. O nome da parada é Zohar, sabe o Zohar? Zohar é um livro de judaísmo, uma vertente mais mística, que é uma vertente bem grande hoje em dia. Tiraram a física nos peitos da Chun-Li no Street Fighter 6 por causa de protestos feministas na Austrália. Mas falar que N quer política é coisa de doido. Eu não compro jogo que se curva esse tipo de coisa. Simples assim. Eu não compro, não apoio, não compro o próximo. Eu saio da franquia. Pô, o nome do negócio é Zohar, né, galera? O nome do negócio é Zohar, né, do monolito dentro da história. Deus, sei que, e pá, enfim. Então, é muito mais profundo. Mas não posso cobrar o cara de saber isso, mas ao mesmo tempo, ele deve ter feito uma pesquisa, essa pesquisa caiu na superfície que é regurgitada. Ah, cristianismo mal. E olha que eu não vou na igreja nem nada, mas, porra, o negócio é falar o que é. Isso é enfrentado de uma forma diferente aqui do que os outros games, que abordam algo mais alinhado com o que Schopenhauer apresentava, de que a resposta para tudo isso é a negação, gerando vilões como Kefka que querem destruir o mundo ao invés de consertá-lo. Mas o Lewis quer dar um novo significado a esse mundo corrupto sem sentido. Uma ideia mais alinhada com Friedrich Nietzsche, que acreditava que seguir leis e regras estipuladas por um líder maior era como uma espécie de escravidão moral. E acabar com ela seria uma solução. Que sim, Lewis também deseja acabar com o sectarismo, o que, se a gente pegar fora de contexto, parece até legal, né? Só que ele ainda é o vilão da história. E naturalmente o seu ideal de mundo decorre da igualdade através de mérito, de se provar ser digno de um espaço no seu novo mundo. Espaço esse que pessoas que precisam de um líder não podem ter a chance de conquistar, porque são fracas. Criando assim uma falha na filosofia do Lewis, pois mesmo querendo um mundo igualitário, os fracos naturalmente vão acabar morrendo nele. E aí vem a Muito fácil ter um mundo igual, só deixar todo mundo na miséria. pergunta: se a religião e o niilismo não são a solução, o que é a solução? A ansiedade, ou a luta contra ela, transformando essa energia ruim em força para poder seguir em frente em um futuro brilhante. Esse é o tema de Metaphor no fim das contas, que é tanto representada como uma ansiedade visível, literalmente, mas também como o sentimento de ansiedade, que é o que a gente pensa quando se fala em ansiedade. Existe um contraste interessante que gerou essa mensagem a princípio, que é o livro que o Will vive carregando consigo. Um livro que fala sobre um mundo muito parecido com o nosso mundo, descrito como cheio de privilégios que visam a igualdade entre as pessoas, erradicando a discriminação, ou os direitos iguais de cada um, por exemplo, servindo praticamente como uma utopia. Enquanto o mundo de Metaphor é justamente o contrário, como eu já expliquei aqui antes. Só que não é apenas o Will que possui esse livro. Tá meio que no nome do jogo, né? É uma metáfora. Claro que não deve ser uma metáfora 1 a 1, né? Mas tá falando de Lewis também possui. questões simbólicas, né? E daí vemos que ambos buscam essa igualdade utópica do livro fantasioso, mas as perspectivas são bem diferentes. Will quer a liberdade que está descrita no livro, palavra por palavra, sem tirar nem pôr, enquanto Lewis deseja a igualdade, onde os fortes têm o privilégio ofertado. São dois extremos que partem do mesmo meio, digamos assim. Duas fantasias colidindo entre si. Então surge a pergunta: o que pode ser fantasia e o que não pode? Dragões podem existir? Democracia pode existir? Quais fantasias podemos tornar realidade e quais não? São perguntas nascidas dos corações e mentes das pessoas. Curiosamente, um livro que supostamente traz essa questão à tona e que também parece ter sido a base para toda essa mensagem do Metaphor é o livro chamado Utopia, publicado em 1516 por Thomas More. More? Que nome estranho, né? Esse livro consiste numa sátira sociopolítica, onde Thomas cria uma sociedade ideal, localizada no Novo Mundo, ou as Américas atuais. As semelhanças do livro com o jogo são sutis, como o mapa dele ser parecido com o mapa de Ucrônia, o próprio nome do reino tem alguma semelhança sonora com Utopia, um personagem chamado Rafael Hithlodey, ou Hitlodey, eu não sei qual é a pronúncia, ser muito parecido com Hitlodaeus. Olha, cara, me perdoem, mas eu tô errando muito o nome aqui, viu? Tá osso. E apesar desse livro propor muitas coisas absurdas para definir uma utopia, como por exemplo, escravidão, há muitas propostas que o jogo também apresenta no livro do Will, inclusive algumas dessas. Mas utopia pra quem? Para as pessoas. Mas aí a gente vai ter escravos? É muito simples. Você disse que os escravos não são pessoas.
temos que matar todos os nazistas? Muito simples. Quem eu não gosto vira nazista. Então tá liberado matar. Coisas de utopia parecerem impossíveis de se alcançar nos dias atuais. Mas quem sabe, de forma individual a gente possa alcançar essas utopias. Pois algumas pessoas podem ter pelo menos adotado o pensamento e o comportamento utópico no seu dia a dia. Bem, saindo agora da parte narrativa da coisa, eu acredito que tá faltando falar sobre os humanos, né? Os monstros do jogo. Porque convenhamos, esses designs aqui, se não são criativos, eu não sei mais o que pode ser. Esse nome na sua tela é o nome do pintor que dá motivo a toda essa criatividade em Metafor. Hieronymus Bosch é um pintor renascentista do século XV e XVI, muito conhecido por desenhar inúmeras imagens. É legal eles usarem isso, mas ao mesmo tempo, não sei se dá pra dizer que é tão criativo assim, porque eles estão literalmente pegando uma pintura e transformando em monstro, né? É criativo pela ousadia, né? Mas o design não é deles, vamos dizer assim. Imagens complexas e bizarras para representar a tentação e o pecado, com formas abstratas. Narras, qual a sua visão sobre gnose? Algo negativo, positivo ou algo mais neutro? Mas qual a definição de gnose você está usando? A definição de gnose, do ocultismo, assim, né? É o conhecimento oculto que vai te levar a uma verdade que não pode ser alcançada de outra forma, né? E isso aí, em geral, dá merda, né? Em geral dá merda. Em geral dá em culto com sacrifício humano, né? Em outras paradas bizarras, né? Agora, você está querendo dizer gnose como um conjunto de práticas e crenças dos grupos gnósticos que são meio cristão, meio herege e tal, não são muito legais. Os caras faziam muita doideira, né? Matava criança, ficava se autoflagelando igual maluco, fazia orgia. Acho que a galera vai gostar, né, hoje em dia. Mas eles faziam tudo isso para destruir a carne o mais rápido possível. Que é tudo uma ilusão e tal. Então eles viviam a vida, tipo, se a carne amar, logo foda-se. Eu vou me destruir aqui para voltar pro espírito. Alguns deles pensavam assim. Mas em geral eles falam a carne amar. E aí isso faz com que eles tenham um certo desprezo pelo mundo. E aí a carne é má, então foda-se, eu não me controlo. Então foda-se a natureza. Então foda-se as outras pessoas. Então foda-se tudo. Foda-se meus instintos, eu vou fazer o que eu quiser. E isso geralmente deu em problemas na história. Né? Porque se você vê o mundo como uma criação imperfeita, maligna, você não vai ter escrúpulos nenhum em como agir com esse mundo. Né? E aí isso gera destruição muito rápido. Mas se você estiver falando de gnose como conhecimentos considerados de ocultismo, você estudar sobre isso, aprender isso, eu acho de boa. Eu adoro, por exemplo, estudar essas paradas e tal. Aí vai variar da religião de cada um, tipo, beleza, e isso aqui tá de acordo com o que é algo positivo? Se devemos apenas aceitar a verdade e proibir fake news, quem dirá o que é a verdade? Quem ditará as regras? Quem julgará? No fim, crítica vira ataque. Quem vai definir tudo é o Ministério da Verdade. Você não confia nos nossos ilustríssimos carequíssimos? Mas é só espera. Um dia vai entrar outro careca. E esses outros velhos carecas vão começar a defender coisas que você discorda e atacar coisas que você concorda. E é isso aí. Simples assim. Todo mundo quer a censura daquilo que desgosta. Mas quem determina a censura um dia pode estar contra você. E aí? Mas aí, depois da gnose, vai ter gente que vai achar mais... não, beleza, eu vou fazer uma simpatia aqui, um feitiçozinho aqui, inocente, né? Coisa pra, tipo, me dar mais concentração, me dar sorte e tal. Tem gente que vai falar que é inofensivo, tem gente que vai falar que já tá mexendo com coisas que não deve. Quem garante que a entidade é quem diz que ela é. Aí só vai ter muitas vertentes, estudos sobre isso e tal. Eu, pessoalmente, não faço nada. Eu gostaria que coisas além existissem. Mas eu tenho dificuldade de acreditar, mas eu adoro estudar. Que chegam até a ser desconhecidas no tempo dele. Já fez algum feitiço? Não.
Pinturas podem significar os primeiros passos da existência do conceito de criaturas fantasiosas nas obras, seja de ficção ou de arte. Katsura Hashino, o diretor da Atlus que fez... Tanto por não acreditar necessariamente, tipo, eu gostaria que forças maiores estranhas que eu não conheço existissem. Mas eu tenho uma perspectiva positiva do mundo, tá? Tipo, eu acho o fato da gente existir e estar aqui, por mais que exista muito sofrimento, muita loucura, já é um milagre em si. Era mais fácil nada existir e acabou. Mas as coisas existem. Pra mim são... As coisas tiveram fim. O início teve um fim. Tipo, o início de tudo aconteceu em algum momento. E talvez o fim também. Isso é... Inclusive alguns sábios judeus de algumas vertentes do misticismo judaico deles, do cabalismo, esqueci o nome deles, que são os nomes complexos, falam: não estude sobre assuntos do início ou do fim, porque só a loucura te espera. E é verdade. É verdade. Mas eu fico, cara, alguma coisa, mas deve existir. Mas eu sou positivo em relação à existência, né? Eu acho que é muito foda. Muito legal as coisas existirem. Ah, mas tem gente morrendo, não sei o que e tal. Tem. Mas pra mim, sofrimento é o que causa evolução. Sofrimento faz parte do progresso natural das coisas. E a gente personaliza muito isso porque é a nossa vida. Mas no grande esquema das coisas é o processo natural de evolução do universo, sabe? É o caminho mais eficiente, porque não existe... Não existe almoço grátis, vamos dizer assim, entendeu? Sempre tem um preço as coisas. Mas vou contar um caos aqui. Uma pessoa que eu conheço queria arranjar um emprego. Não estava conseguindo. Aí ela decidiu fazer um ritual para conseguir emprego. Através de uma feiticeira /bruxa que ela conheceu no Instagram. Não lembro qual que foi a entidade que eles usaram para conseguir um emprego, né, prosperidade financeira, essas coisas. Pagou R$100, eu acho, uma coisa assim. Cara, 3 dias depois do ritual, ela recebeu uma oferta de emprego. Ela aceitou a oferta de emprego. O emprego pagava bem, né? Era perto de casa, dava para ir andando. Ela conseguiu, né, comprar não, né? Receber o salário dela e tal. Só que o emprego acabou se mostrando um emprego infernal, com pessoas ruins, 0 amigos, ambiente de trabalho ruim, desgastou essa pessoa durante 2 meses e pouco, 3 meses. Desgastou essa pessoa dela não aguentar fazer mais nada, de tão estressante e negativo que era o ambiente de trabalho, lidar com tudo aquilo e tudo mais. E aí ela foi lá e se demitiu. Aí você fica: coincidência? Pode ser. Pode ser. Mas que é muito estranho, né? Você pediu e chegou. Mas sempre tem a letra miúda, né? Persona e Shin Megami Tensei, afirmou em uma conferência que os humanos são, com todas as palavras do mundo, inspirados nas obras do pintor, retratando aspectos das suas pinturas no design das criaturas. E a gente tem vários exemplos, alguns até simplesmente iguais, cara. Por exemplo, o Pomo Roppo mesmo tá igualzinho a esse bicho aqui do Bosch, que parece uma espécie de pato com pernas humanoides cheias de cracas. Tem alguma opinião sobre Death Stranding? Nunca joguei, Estou mas tenho pensado vontade. em mandar um vídeo nessa sexta-feira, mas vai que tu me escama pro simulador iFood. Amo esse Eu não conheço nada JG. do jogo. Não me dê spoiler, um dia eu jogo. Dentro de um ovo quebrado com uma flecha atravessando tudo? Esse monstro foi tirado da pintura chamada O Julgamento Final. Uma pintura separada em 3 partes, onde vemos na esquerda o Jardim do Éden na Bíblia e os anjos rebeldes sendo expulsos do paraíso. No do meio, Jesus julgando almas humanas ao lado de vários santos. E na direita temos o inferno, onde as almas são punidas. Dá pra fechar uma live com todos os EPS da série do Dromask, de descrever personagens os artistas desenham, 5 EPS ao todo dá 152, pago 200.
Depois você manda uma mensagem direito sobre isso aí, porque eu não sei se eu entendi. Depois no chat a gente conversa. Deixa eu focar no vídeo aqui. E justo na imagem do centro, a gente vê o nosso amigo ovular presente. Bem pequenininho na parte de baixo. Em sequência, a gente tem o Homogorlio, o primeiro boss do jogo, que do contrário do Homo Oppo, não é exatamente igual à versão do Bosch, mas uma bela releitura bizarra dessa simpática coruja da pintura O Jardim das Delícias Terrenas, que algumas interpretações da pintura apontam que seja um aviso de Bosch quanto às tentações carnais, mesmo que as crenças do pintor não sejam conhecidas. Na real, a gente não sabe nada sobre esse cara direito, mas a sua pintura descreve aparentemente o evento do terceiro dia da criação na Bíblia. Porém, o que se sabe sobre, o que exatamente isso quer dizer, ainda é incerto e aberto a interpretações. Algumas falam de um aviso moral, ou falam de um paraíso perdido, outras dizem contar uma história que leva ao Jardim do Éden e vão caminhando até o juízo final, mas de novo, você pode interpretar da forma que você quiser. E claro, né, ao invés do nosso Homogorlio de Bosch ser um bicho com bocas dentuças nas asas e lâminas nas pontas dos pés, é apenas uma coruja montada em um jarro com várias pernas. Dá pra ver que os elementos base batem muito bem, né? Mas outros monstros menores, como o Homo Fulquilo, uma mistura de pássaro com um idoso raivoso, são de novo iguais à obra chamada São João Evangelista em Patmos, feita por volta de 1489, onde ao lado de João vemos o monstro despretensiosamente posicionado no canto da tela. Isso se estende por várias criaturas, algumas só de bater o olho você já sabe quem são, caso tenha jogado, incluindo especialmente o primeiro boss grande do jogo, o Homo Avatus, que possui características de 1 para 1 com a pintura de Bosch, como o corpo de ovo, com pessoas sentadas em uma mesa dentro, um coração que parece mais um instrumento musical, pernas de galhos de árvores atravessando o corpo, um rosto humanoide, apesar de ser muito bizarro no Metafor, mais ainda. É, cara, bagulho viajado, hein? Inclusive, o Avatus também se encontra na pintura do dia do julgamento, bem aqui, no terceiro painel da pintura. De fato, quanto mais você olha essas pinturas, mais você consegue ver essas criaturas se encaixando perfeitamente no jogo. Mesmo que algumas não estejam lá. E claro, né? Esse troço também é de dar pesadelo se você ficar olhando por muito tempo. Mas as obras da Atlus e do Kazuma Keko não estão fazendo isso só agora, não. Isso sempre foi comum nos designs das criaturas bizarras dos jogos deles. Inspiradas em livros, como o Dicionário Infernal, que apresenta inúmeros conhecimentos. Um dia vai chegar a hora. Um dia chegará a hora. A respeito de superstições e demonologia. Enfim, senhores, eu me sinto satisfeito com esse vídeo. Eu falei tudo o que eu queria falar sobre Metafor e acredito que mesmo com pontos negativos notáveis, como ser um jogo por vezes repetitivo ou o ritmo do jogo ser lento, é uma obra muito preciosa, porque brinca com conceitos manjados de RPGs japoneses, abordam temáticas mais densas e reflexivas como a fantasia, que eu nem consegui abordar por completo direito, porque senão seria spoiler, também abordam ansiedades e paradoxos ideológicos, enquanto te oferece o melhor que se há dos RPGs de turnos da Atlus, pra você que gosta de Persona, né? Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima oportunidade. Tá só de cueca? Valeu. Não, tô de bermuda. Que pergunta é essa, mano? Cara, vídeo bacaninha. Deu pra a gente conversar de muita coisa, então é sempre muito bem-vindo esse tipo de oportunidade. Deu pra ter uma noção geral do jogo sem dar spoiler, o que é sempre bem-vindo também. Vazou o lápis de escritor. Cara. Tô pelado, pô. Mas. Tá muito cuidado porque eu tô sentado, aí o short tá puxado pra cima, pô. Metafor ou Persona 3 depois do 5? Metafor. Não pode mostrar a calcinha, mas. Mas vídeo bacana, gostei, deu pra discutir muita coisa. Parabéns aí ao Richard pelo vídeo. Eu estou interessado em jogar o jogo. Deu pra agregar um pouquinho, eu acho, né? Então é isso aí. Valeu, falou, até mais.